Ok, vamos orar? Uhum. Pai querido que estás nos céus, Pai amado, Pai maravilhoso, Pai poderoso, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu hoje. Muito obrigada por mais um sábado que chegou, que a gente pode desfrutar da Tua presença conosco, não só somente hoje, mas todos os dias. Te pedimos o poder do Seu Santo Espírito, o derramamento do Seu Santo Espírito sobre nós nesse momento, para entendermos a Tua palavra. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para estudar mais a Tua palavra e aprender mais das Suas maravilhas que o Senhor tem para a gente aprender. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, minha gente. Hoje eu separei aqui os conteúdos que a gente vai estudar hoje. Hoje a gente vai entrar nas demarcações, né? Como a gente reconhece onde começa e termina uma passagem da Bíblia, uma seção. A gente chama assim tecnicamente de unidade, né? Uma unidade pode ser um verso, uma unidade pode ser um capítulo, uma unidade pode ser mais de um capítulo, né? Uma unidade pode ser vários capítulos. Por exemplo, se você pega lá em Ezequiel de 40 a 48, o finalzinho ali do livro de Ezequiel, lá no Antigo Testamento, os capítulos 40 a 48, eles formam uma unidade, né? O texto está falando sobre a restauração de Israel, né? Um texto muito bonito, assim, utilizando a linguagem do templo, né? Porque vocês sabem que o livro de Ezequiel foi escrito ali, ele é quase contemporâneo de Daniel. Então, o povo está no cativeiro e existe aquela preocupação: o que vai acontecer com esse povo depois do cativeiro? Então, Deus levanta o profeta Ezequiel, né, e ele profetiza sobre o que vai acontecer depois do cativeiro, né? Então, Deus usa a linguagem ali de reconstrução do templo. Mas Deus está falando, o Espírito Santo está falando mais do que o templo, está falando, na verdade, da restauração do povo de Deus, né, após o cativeiro. Então, assim, uma unidade pode ser um verso, pode ser um capítulo, pode ser mais de um capítulo, podem ser vários capítulos, né? Então, como é que a gente reconhece onde começa e termina, né? Então, é isso que a gente vai estudar hoje. Hoje, o meu foco vai ser o Antigo Testamento, e aí, na próxima aula, o foco vai ser no Novo Testamento, né? Porque, assim, como o Antigo e o Novo Testamento, eles foram escritos em épocas diferentes, né? Então, assim, às vezes muda um pouquinho a linguagem. Então, a gente vai verificar isso aí. Mas antes, eu queria verificar com vocês a tarefinha da semana, não é? Não sei quantos de vocês fizeram, também não vou perguntar, não é? Não sou daquele professor que fica cobrando demais. Porque quando a gente cobra demais, acaba perdendo o aluno, né, professor? Né, professor Santana? É verdade. Não, então a gente sou professor que procuro deixar o aluno à vontade. Mas, assim, como eu sei que vocês são alunos esforçados, envolvidos, né? Então eu sei que a maioria de vocês fez. Mas mesmo que não tenha feito, a gente vai revisar agora. A tarefinha que eu passei foi sobre Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Na última aula, nós vimos um pouquinho sobre as relações de causa e efeito. Existem várias relações de causa e efeito. O tempo não permite falar sobre todas elas, mas eu falei especificamente sobre duas. É quando a gente pensa da causa para o efeito e do efeito para a causa. Não sei se vocês lembram disso. Quando a gente pensa da causa para o efeito, uma palavra muito importante para a gente identificar é a palavra portanto, ou pois, né? Então, essa palavra é muito importante, né? Por falar nisso, vocês lembram assim que quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente tem que prestar atenção no uso das palavras. Por exemplo, eu quero identificar contrastes. Quais são as palavras que eu devo buscar? Vocês lembram? São as conjunções? Isso, exato. Mas, porém, contudo, né? Essas palavras são muito importantes. Quando eu quero, não sei se vocês lembram, isso aí já faz algumas semanas, eu quero identificar comparações explícitas. Qual é a palavra que a gente vai buscar? Quem se lembra? O como? Como, né? Como, semelhante. Semelhante. Então, exatamente. Então, essas palavras, elas são muito importantes no nosso estudo da Bíblia. Eu sei que pode ser maçante ficar repetindo isso, mas eu gosto de dizer que a principal ferramenta de estudo da Bíblia é o tempo. Então, eu gosto de dizer, então você quer estudar mais a Bíblia, gaste mais tempo em menos texto. É melhor você passar
1 hora em um verso do que ler 3 capítulos. Você pode aprender mais. Aí você pensa assim, não, mas eu só li um verso, como é que eu posso aprender mais do que ler 3 capítulos? Mas é porque você pega esse verso e você se aprofunda nele. Na próxima aula, se der tempo, então eu vou falar sobre as comparações da Bíblia. Qual é a importância de você comparar versões da Bíblia? Aí a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos lá, então, o texto que vocês utilizaram para a tarefinha de casa foram 2 textos. O primeiro foi Hebreus 4, 14 a 16, e aí, nesse texto, vocês ficaram de ver a questão da relação de causa e efeito, né, a conclusão. Eu pedi aqui, identifica a conclusão do autor nessa curta passagem e qual a base para a sua conclusão. Então, Wilma, eu já sou co-host aqui, então posso compartilhar a tela, né? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aí eu abri aqui. Aliás, eu acho que eu nem vou compartilhar. A gente pode ir para a Bíblia, todo mundo abre em Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Um texto, eu acho que esse texto é bem conhecido, não é? Então, no verso 16, nós encontramos aqui um portanto. Não sei se vocês já acharam o texto. Uhum. Todo mundo já achou? Uhum. Ok. Então, nessa curta passagem, isso aqui é um parágrafozinho. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês que algumas versões da Bíblia, elas são organizadas em parágrafos. Por exemplo, a Nova Versão Internacional, ela é organizada em parágrafos. Então, a gente não precisa ficar buscando onde começa e termina uma unidade, porque a Bíblia já está organizada dessa forma. Porém, a Bíblia trabalha, a Nova Versão Internacional trabalha com parágrafos. Existem unidades maiores que a gente também tem que estar atento. Então, por isso que a gente vai gastar um tempinho observando onde começam, quais são os marcadores de início e de fim de uma passagem. Então, isso aqui é um parágrafo curto. Então, a pergunta é, identifica a conclusão do autor. Onde está a conclusão nesses 3 versos? Na opinião de vocês. O que vocês acham? Onde está a conclusão nesses 3 versos? No 16? No 16, exatamente. Acheguemo-nos, portanto. Então, portanto, façamos isso. Paulo tá dizendo. Né? Então, essa aqui é a conclusão. Qual é a conclusão? Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Essa frase. Aqui é a conclusão do pensamento. Conclusão. Né? Exatamente. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Aí você pode me perguntar, pastor, isso aqui é a fim de recebermos. Isso aqui é um propósito. Uhum. Né? Então, mas a conclusão mesmo está nessa frase curta, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Agora, a pergunta é a seguinte. Você está vendo? Sim. Espera, deixa eu... a conclusão são essas 3 palavrinhas. Isso. Exato. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Essa aqui é a conclusão do pensamento, que começou no verso 14. Agora, né? Tá certo. Não é isso? Começou no verso 14, e aí nós temos a conclusão do pensamento. Mas em que você está baseando para chegar a essa conclusão? A palavra... Boa pergunta. Então, é a palavra portanto, né? Eu gosto dessas brincadeirinhas do professor Santana, né? Deixa a aula mais divertida. Ok. Agora, a próxima pergunta é, qual é a base desse pensamento? Paulo está dizendo, cheguemo-nos, né? Ele tem a palavrinha portanto, ele está introduzindo a conclusão, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Qual é a base desse pensamento? Não sei se vocês lembram, nessa relação de causa e efeito, a gente identifica a palavra portanto, e a gente tem que fazer 2 perguntas. Primeiro, qual é a conclusão? E a conclusão é simples, é só ver o que vem depois do portanto. E a segunda pergunta é, qual é a base para essa conclusão? E onde que a gente encontra a base para essa conclusão? É só ir antes do portanto.
Então, antes a gente tem a base e depois a gente tem a conclusão. Então, qual é a base para essa conclusão? O que vocês acham? Que ele é sem pecado, Uhum. é filho de Deus, é nosso sacerdote, morreu por nós. Exatamente. Exatamente. Porque não temos... O meu pastor fala, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Exatamente. Ou seja, em resumo, qual é a base para o pensamento de que nós devemos nos achegar com confiança? É o fato de que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Que temos um grande sacerdote. Exatamente. Isso é dito no verso 14, né? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, e aí fala mais alguma coisa, e aí no verso 15 praticamente repete a ideia, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então tem duas ideias aqui. Uma ideia no verso 14, essa ideia é repetida no verso 15, e aí o autor coloca um ingrediente a mais. Qual é a ideia do verso 14? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Essa ideia é repetida no verso 15, só que ele acrescenta um detalhezinho. Qual é o detalhe no verso 15? Ele se compadece das nossas fraquezas. Então, no verso 14, o autor diz, nós temos um sumo sacerdote. No verso 15, esse sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas. Então, nós temos duas bases aqui para essa conclusão. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque esse sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, portanto, nos aproximemos com confiança. Então, o portanto deu a conclusão é do pensamento. Nos aproximemos com confiança. Qual é a progressão do pensamento? Qual é a base? Número 1, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Isso está no verso 14. No verso 15, esse sumo sacerdote se compadece da nossa fraqueza. Com base nisso, nos aproximemos com confiança. Sim, professor Santana? Então, o portanto mostra a conclusão e, antes do portanto, mostra a razão da conclusão. Exatamente. 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 Então, veja, isso na Bíblia acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, todas as vezes que vocês encontrarem uma palavrinha dessa, portanto, pois, é importante parar e refletir. Não é importante parar e refletir. Qual é a conclusão e qual é a base para isso? Alguma pergunta sobre esse exercício? Maravilhoso, pastor. Ok, tá ótimo. Podemos avançar, então? Muito bem. Então, agora eu queria falar sobre a relação de causa e efeito, mas o sentido inverso. Porque isso aqui, o pensamento é construído da causa para o efeito. Nós acabamos de ver isso. Agora, muitas vezes na Bíblia nós encontramos o inverso. O pensamento é construído do efeito para a causa. Ok? Do efeito para a causa. Então, quando você pensa da causa para o efeito, a palavra-chave é portanto. Quando nós pensamos do efeito para a causa, a palavra-chave é porquê. Ou outras palavras semelhantes. Porque, geralmente porque na língua portuguesa. Não é? Em inglês a gente tem o because e tem o since. Né? A gente utiliza muito. Mas na língua portuguesa basicamente é o porquê. E aí eu queria chamar vocês para ver isso no texto mais conhecido do Novo Testamento. Qual que vocês acham que é o texto mais conhecido do Novo Testamento? Pastor, eu estou meio perdido aqui. João 3,16. João 3,16. João 3,16. Né? Exato. Quer dizer, eu imagino, né, que esse é o texto mais conhecido do Novo Testamento, né? João 3,16. Pastor? Então, sim. Desculpe, nós estamos discutindo agora ainda a relação causa e efeito, não, né? Relação causa e efeito, mas agora o inverso. Nós estamos agora verificando um exemplo de um pensamento que parte do efeito para a causa.
Ok, ao invés de causa e efeito, é efeito e causa, né? Exatamente. Em Hebreus 4, 14 a 16, nós falamos sobre a relação de causa e efeito, da causa para o efeito. E agora nós vamos falar de uma relação de causa e efeito, porém, do efeito para a causa. E a pergunta é por quê, né, pastor? E a palavra-chave é por quê? Essa é a palavra-chave. A gente acabou não revisando 2 Timóteo 4, 1 a 5. Eu já estava aberto lá, mas o senhor veio para João. Pois é, eu esqueci. Vamos dar um pulinho lá rapidinho? Vamos. Vamos dar um pulinho lá rapidinho. 2 Timóteo 4, 1 a 5. 1 a 5. Isso, 2 Timóteo 4, 1 a 5. 4, 1 a 5. Exatamente. Ok. Todo mundo encontrou aí? Aham. Muito bem. Onde é que vocês veem o contraste aí, né? Porque o exercício foi o seguinte: identifique que ideias estão sendo contrastadas nessa passagem. Então, onde é que vocês identificam o contraste aí? Verso 3. Verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, é verdade, cercar-se-ão de mestres, segundo as próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Esta é a única relação de contraste que vocês veem aí nessa passagem? Tu, porém... Tem mais uma no verso 5, não é isso? Tu, porém... Você, porém, seja moderado em tudo. Exatamente. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Exatamente. Ok, no verso 3, quais são as duas ideias que estão sendo contrastadas? O que vocês acham? A sã doutrina... Exatamente. Com a falsa doutrina, com a coceira no ouvido, a pessoa vai atrás da falsa doutrina. Exatamente. Em vez de suportar a sã doutrina, o que essas pessoas vão fazer? Né? Elas vão cercar-se de mestres segundo as suas, como vocês falaram, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, então, essa atitude aqui de cercar-se de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, essa atitude, ela é contrária ao que mesmo? A sã doutrina. Exatamente. Então, essa atitude da segunda metade do verso 3, ela é contrária à sã doutrina. Então, uma pessoa que segue a sã doutrina não pratica essas coisas da segunda metade do verso 3. Então, muito bom. Então, vocês identificaram aí essa relação de contraste aí no verso 3. E existe uma relação de contraste também aqui no verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que está sendo contrastado aqui no verso 5? E com o restante do texto? Qual é a relação de contraste aqui que vocês acham? Quais são as ideias contrastadas? Suporte os sofrimentos. Está contrastando com as pessoas que pregam mentira, né? E que vão atrás de mentira e dizem, não, você fica com a verdade. Seja sóbrio a explicar para que isso não pegue você. Exatamente. Se recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, né? Exatamente. Então, olha só, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. No verso 3, então a gente tem aqui Paulo apresentando aquilo que é contrário à sã doutrina. Então ele diz, eles se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, isso aqui é contrário à sã doutrina. Aí no verso 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Ouvidos à verdade. Né? Isso aqui também é contrário à sã doutrina. Santa sã doutrina. E no final do verso 4 diz, entregando-se às fábulas. Então, entregar-se às fábulas também é contrário à sã doutrina, correto? Aí Paulo diz, tu, porém, ser sóbrio. O que significa ser sóbrio? Significa... Né?
Exatamente. E quando você pega o versinho 3 e você vê o que está sendo contrastado aqui, você percebe que ser sóbrio em todas as coisas equivale a seguir a sã doutrina. Uhum. Vocês conseguiram perceber isso aí? É. Porque, veja, no verso 3, Paulo diz, pelo contrário, assim, ó, haverá tempo em que não suportarão a doutrina, a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Tudo isso que Paulo está dizendo são coisas que são contrárias à sã doutrina. Uhum. E isso vai até o verso 4. Mas no verso 5 ele diz, tu, porém, ser sóbrio. Em outras palavras, tu, porém, segue a sã doutrina. Amém. Muito bom. Ou seja, ser sóbrio, o que é seguir a sã doutrina? Se você tenta responder com o verso 5. Seguir a sã doutrina é ser sóbrio em todas as coisas. Seguir a sã doutrina é suportar as aflições. Uhum. Seguir a sã doutrina é fazer o trabalho de um evangelista. E seguir a sã doutrina é cumprir cabalmente o teu ministério. O seu ministério. Então, gente, vocês percebam assim, são duas palavrinhas, a palavra pelo contrário e a palavra porém, que dão o tchan do texto. Não sei se vocês conhecem essa palavra. Que dão assim que trazem à luz o sentido do texto. Elas explicam para a gente o que significa essa sã doutrina. Quando você contrasta uma coisa com a outra. Aí você tem a explicação do que significa a sã doutrina. Então veja que você observar uma relação de contraste não é simplesmente você achar a palavra porém, a palavra mais, a palavra no entanto, ou as palavras pelo contrário. Quando você encontra essas palavras, você tem que parar, refletir e pensar o seguinte: quais são as ideias contrastadas aqui? Uhum. Então, tudo isso faz parte da observação do texto, ok? E quando você compara essas ideias, e você pensa o seguinte: o que significa isso aqui, conectando com isso aqui? Aí você está interpretando o texto. E quando você diz, como é que isso se aplica à minha vida? Aí você já está aplicando o texto, ok? Perguntas sobre essa passagem, sobre essa ideia de contraste. Alguma pergunta? Pastor, Sim. O senhor falou que tem umas formas, né, que isso a gente está aprendendo, que a gente para e reflete o que o texto está falando. Uhum. Eu estava até conversando com o Santana, será que a gente pode ter como fosse uma tabela de coisas que a gente está fazendo agora isso, né? Mas uma tabelinha assim preparada, quando eu estiver estudando a Bíblia, está do meu lado, eu tenho que seguir. Essa é uma boa ideia. Eu tenho que parar para chamar a atenção de ler isso. É cheat sheet. Cheat. Essa é uma boa ideia. Eu posso fazer uma lista. Assim, eu tenho aqui anotado, eu mando minhas anotações para vocês, as anotações que eu preparei para essas aulas, e de repente eu mando só uma, assim, de forma mais resumida, a lista de coisas que vocês devem buscar no texto. Digamos assim, por exemplo, contraste, quais são as palavras, relação de causa e efeito, qual é a palavra principal? Relação de causa e efeito, efeito para causa, qual é a palavra principal? Eu posso mandar isso para vocês, sim. Pastor. Senão a gente esquece. Exatamente, Silma, é verdade. É uma excelente ideia, viu? Uma excelente ideia. Eu posso mandar uma lista para vocês, com certeza. Na hora que eu estou lendo, pastor, e tentando marcar, e às vezes a minha marcação está ficando uma salada, né? Porque assim eu já não sei. Pastor, oi. A gente esquece o quê? Esquece o quê? Eu não entendi, eu acho que eu fiquei voando agora. Já esqueceu o que tem que esquecer. Tá, entendi. Olha, Esqueceu de esquecer, pastor. Às vezes eu estou assistindo alguma coisa com o Cristiane, assim, tem coisa que a gente gosta de assistir junto, e aí eu não entendo. Se é uma coisa que eu não entendo é filme. Eu não entendo. Aí eu estou assistindo, ela olha para mim e fala assim, você entendeu? Eu falo, não. Aí ela diz assim, como é que você consegue entender grego? Você consegue entender hebraico? Consegue entender essas coisas, você não consegue entender isso aqui. Eu disse, não, porque grego e hebraico é fácil, isso aqui é difícil. Ok, mas vamos lá então. Vamos agora para João 3,16. Uhum. Vamos agora para João 3,16.
e vamos verificar uma relação de causa e efeito, mas agora no caminho inverso, do efeito para a causa, né? Porque Deus amou tanto o mundo que ele acabou dando o seu filho. Exatamente. É interessante isso aqui, né? Porque, veja só, se a gente fosse colocar isso aqui numa ordem direta, seria o seguinte. Então, se a gente colocasse uma ordem direta, o texto diria o seguinte. Deus deu o seu Filho unigênito porque ele amou o mundo. Uhum. Não é se a gente fosse colocar numa ordem direta. Uhum. Mas isso aqui está numa ordem indireta. Então, ele já apresenta, né, o efeito, né? Uhum. E a gente, aliás, a gente começa... Exatamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então, Deus deu o seu Filho unigênito porque ele amou o mundo. Então, a gente tem uma relação aqui de causa e efeito, e a gente percebe muito bem isso pela palavra porquê. A causa é apresentada logo no início, né? Deus amou o mundo é a causa de ele ter dado o seu filho unigênito. Então, essa palavra, porquê, ela é extremamente importante, e quando a gente lê a Bíblia, a gente vai encontrar essa palavra assim inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Viu? Então, isso aqui é um exemplo bem clássico, um texto muito conhecido nosso. Eu vou mandar a listinha depois, tudo assim, com uma definição breve e as palavrinhas que a gente deve procurar, tá bem? Vamos avançar aqui. Eu queria agora entrar no assunto das demarcações de texto, demarcações de passagens na Bíblia, né? Como eu falei no início, uma unidade pode ser um verso, pode ser assim, um conjunto de versos, 3, 4, 5 versos, pode ser um capítulo, pode ser mais de um capítulo, né? Como é que a gente reconhece onde começa e termina um tema, um assunto, né? Então, nós chamamos isso de demarcações. Existem demarcações para o começo e demarcações para o fim, né? Vocês sabem que quando a Bíblia foi escrita, não havia os recursos que nós temos hoje, negrito, itálico, não é? E, principalmente no Antigo Testamento, a língua hebraica é uma língua que ela não tem uma riqueza de vocabulário como existe, por exemplo, na língua portuguesa. Então, o autor, ele se utiliza de alguns recursos para poder avisar para o leitor, ó, aqui eu estou começando e aqui eu estou terminando. Então, eu vou passar rapidamente com vocês quais são alguns recursos que o autor utilizava. Um recurso clássico é um recurso que nós chamamos de inclusão. Se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar, mas eu vou mandar isso para vocês. A gente chama de inclusão. Uma palavrinha assim, um pouquinho mais fancy, um pouquinho mais sofisticada, seria inclusio, né? Mas na língua portuguesa a gente chama de inclusão. O que é isso? O autor, ele coloca no começo e no fim a mesma ideia ou a mesma palavra para avisar para o leitor, aqui começa e aqui termina. Ok? Isso acontece no nível de um capítulo, isso acontece no nível de um livro, isso pode acontecer no nível de poucos versos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. No nível de um livro, eu queria que vocês fossem até Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, verso 1. E aí, você deixe marcado Jeremias, capítulo 1, verso 1, e vá e procure também Jeremias 51, 64. Jeremias quanto, pastor? 54? Jeremias 1, 1 e Jeremias 51, 64. E eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. 51, 64.
Todo mundo achou? Calma. Ah. 64? Isso. Sim, Eu queria que vocês fizessem assim, ó, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, para vocês poderem ver os dois textos. Jeremias 1:1 e Jeremias 51:64. Eu coloquei uma coisa marcando. Ótimo. Todo mundo achou? Achou? Pronto. Eu achei. Pronto. A pergunta é a seguinte. Digam para mim quais são as 3 primeiras palavras do livro de Jeremias. Jeremias? Quais são as 3 primeiras palavras? Como é o Wilma? Então, palavras de Jeremias. Então, diga assim a Babilônia. Jeremias 1:1. Você está lendo Jeremias 1:1? Jeremias 1:1. Eu acho que você está lendo Jeremias 51:64, Silma. É 51:64, 1. Então, agora Jeremias. A pergunta é, quais são as 3 primeiras palavras do livro de Jeremias? Jeremias 1:1. Palavras de Jeremias. Palavras de Jeremias. Agora vamos para Jeremias 51:64 e me digam quais são as 3 últimas palavras desse verso. A última palavras de Jeremias. Palavras de Jeremias. A palavra de Jeremias, porque aqui termina as palavras de Jeremias. Exatamente. Então, você tem, começando, palavras de Jeremias, aí você vai lá para o final do livro, e aí aparece aqui, palavras de Jeremias. Jeremias, Ou seja, isso aqui é uma inclusão. O que é isso? Você começa e termina do mesmo jeito. Isso significa que quem escreveu o capítulo 52 de Jeremias não foi Jeremias. É interessante isso? Quem escreveu o capítulo 52 de Jeremias não foi Jeremias. Possivelmente foi um escriba, possivelmente tenha sido Baruque. Ok? Mas as palavras de Jeremias, elas terminam no capítulo 51:64. Então, você tem aqui uma inclusão marcando o começo e o fim de um livro. Ok? Vou dar outro exemplo. Vamos para Gênesis, capítulo 9 e o verso 1. Mas esse Pastor, só uma coisa. Pastor, só uma coisinha. E se Sim. você continuar lendo Jeremias 1, aqui fala assim, ó, a palavra do Senhor veio a ele. Sim. Então, quer dizer que não é ele que está escrevendo, senão ele ia falar, a palavra do Senhor veio a mim, né? Ou a mim veio, né? Ah, tá. Aqui, mas que aqui explica que não foi ele que escreveu. Na verdade, aqui no capítulo 1, verso 2, o profeta ele pode estar falando de si em terceira pessoa. Isso pode acontecer também. Ele pode estar falando de si em terceira pessoa. Por exemplo, no Novo Testamento, João gosta muito de fazer isso. João escreveu o Evangelho, mas lá no finalzinho do livro, dificilmente ele se refere ele se refere a si utilizando primeira pessoa. Geralmente ele utiliza a terceira pessoa. Mas boa observação. Ok, gente, então vamos aqui no capítulo 9 e o verso 1. Gênesis 9, verso 1. Gênesis 9, verso 1. Isso. Ok. Deus abençoou Noé. Isso. Deus abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Correto? Uhum. Agora vamos com o verso 7. Alguma semelhança com o verso 7? Mas vocês sejam férteis, e multipliquem-se e espalhem-se pela terra e proliferem nela. Alguma semelhança? Sim, que o primeiro fala que ele sejam férteis e multipliquem-se. Aqui também, sejam férteis e multipliquem-se, mesma coisa. Ou seja, isso aqui é uma inclusão. Você está lendo o texto e você percebe que existe uma inclusão, aí você deve pensar o seguinte, então, Gênesis 9, 1 a 7, isso aí forma uma unidade temática.
Então, você pode, se você quiser estudar esse texto, você pode isolar esse texto. Não, quero passar aqui 1 hora estudando essa unidade temática. Como é que você sabe que isso aqui é uma unidade? Por causa desse recurso chamado inclusão. O autor utiliza no início e no fim uma ideia repetida para poder indicar para o leitor que aquilo ali é uma unidade temática. Ok? E é tão tal que quando você vai para o verso 8, você percebe que o verso 8 é semelhante ao início do verso 1. Porque no verso 1 diz assim, abençoou Deus a Noé. E aí no verso 8 diz assim, disse então, também Deus a Noé. Você vê que Noé é semelhante. E seus filhos, a mesma coisa. Exatamente. Então, você percebe que no verso 8, ele já está começando outra unidade temática, do mesmo jeito que começou o verso 1. Está claro isso aqui? Na minha Bíblia, pastor, fala a mesma coisa, ó. Deus abençoou seus filhos, dizendo-lhe, seja... não, peraí. Deixa eu ver. O 8, com qual que você falou? Que é o mesmo? Verso 1. Aqui, ó. Então disse Deus a Noé e seus filhos. Isso. Então, abençoou Deus Noé e seus filhos. Ok, exatamente. Mesma coisa. Exatamente. Gente, eu quero dar mais um exemplo para vocês, agora no Salmo 103. Pastor? 103? Sim, professor Santana. Se eu fosse eu, não voltava para o IAN, ficava aqui, dava um curso de teologia para a gente. Mas olha, a distância não vai nos separar. Ah, sim, então tá bom. Então o curso não vai acabar. Pastor. Se eu chegar no Brasil e ficar muito ocupado lá, Oi? gente. Chegar no Brasil e ficar muito ocupado. A questão é essa. Quando eu retornar ao trabalho no Brasil, assim, a tendência é realmente ter muito trabalho, mas a gente dá um jeitinho. Gente, o Salmo 103, quem pode ler... aliás, em vez de ler, observe a primeira frase do Salmo e a última frase do Salmo. 103. 103? Primeira e última frase? Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga a minha alma, Senhor. Bendiga o Senhor a minha alma. Vocês perceberam? A primeira e a última frase? A mesma coisa. Ok. Então, como isso aqui é uma unidade temática, e alguém chegar a perguntar para você o seguinte, qual é o tema desse salmo? O que você diria? Ué. Bendizer a alma. Exato. Assim, a unidade temática aqui é o louvor pessoal a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor. O salmo vai estar falando sobre isso. É sobre isso que o salmo vai estar falando. Ok? Gente, alguma dúvida sobre esse assunto, inclusão? Alguma dúvida? Não. Ok. Agora, vocês observam que é simples de achar, não é difícil, mas você tem que ser uma pessoa observadora. Você tem que ter tempo para observar. Caso contrário, você lê tudo e você não percebe o que está acontecendo. Não é isso? Então, você tem que ter um olho observador. Você lê. E é por isso que a Bíblia ela não foi escrita para ser lida somente uma vez. Você lê uma vez, você lê 2, você lê 3, você lê 4. E eu digo uma coisa para vocês, se você lê 1000 vezes o mesmo texto, da 1000ª vez você ainda vai encontrar coisa nova. Porque a palavra de Deus ela não se esgota. Né? É uma coisa... inesgotável, né, inesgotável, pastor? Inesgotável. Gente, agora eu queria avançar. A inclusão é um dos principais marcadores de tema, de unidades da Bíblia. Esse aqui é um dos principais, ok? Eu vou mostrar outros agora, e vai ser um pouquinho mais rápido. Eu vou mostrar outros somente para vocês terem consciência, e a lista que eu vou mostrar para vocês, ela não é exaustiva. Ok? Eu vou passar uma lista aqui de alguns marcadores, mas essa aqui não é uma lista exaustiva. Existe mais coisa, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês alguns que acontecem com certa frequência. Então, vamos lá. Sim. Desculpa, acho que o senhor muda. A inclusão, ela acontece sempre no início
igual de Gênesis, ela foi no metade da passagem, e essa aqui de Salmos 103, ela foi no início e também foi no final. Às vezes a inclusão ela também acontece no meio do Exatamente. texto. Exatamente. Ali, às vezes, você encontra o fim de uma inclusão ali no meio de uma passagem, no meio de um capítulo. Não é? Então, para você observar, não sei se vocês lembram, comentei na semana passada, que essa organização de capítulos da Bíblia nem sempre corresponde ao que realmente está acontecendo no texto. Então, por isso que a gente tem que estar consciente desses recursos para a gente mesmo reconhecer, né, onde começa e termina uma unidade temática. Né? É uma excelente pergunta, Jean. Muito bom isso aí. Ok, gente, então vamos aqui. Marcadores de início de sessão. Nós vamos agora observar marcadores de início de sessão. Ok? Isso, muito bem. Então, um marcador, fórmulas de introdução. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Eu queria que vocês fossem até o livro de Amós. Amós é um livro pequeno do Antigo Testamento, né? Então vamos lá. Às vezes dá um pouquinho de trabalho de encontrar. Amós? Livro de Amós, isso. Está lá depois de Joel. Lá depois de Amós, Joel. eu sei. Amós quanto? Amós, capítulo 1. 1. Estou aqui. E aí é o seguinte, eu vou dar 2 minutinhos para vocês, e eu vou pedir que vocês leiam os versos 3, 6, 9, 11 e 13. Eu acho que seria bom anotar. Peraí, pastor, você está falando demais. Tá bom. Cadê minha caneta, gente? Uai, agora eu perdi. Peraí. Ah, não, porque está aqui. Qual que é, pastor? Então, 3. Amós, capítulo 1, aí os versos 3, 6, 9, 11 e 13. E 13. Isso. Agora, o que eu quero que vocês leiam esses versos e me digam o que existe de interessante nesses versos. Ah, de interessante? Pastor, desculpa. Sim. Eu estava... só repetindo aqui, 3, 6, 9, 11 e 13, né? Isso. Tá. Leiam aí e me digam o que vocês encontram de interessante nesses versos. Ou de comum. Assim diz o Senhor. Ok. Assim diz o Senhor. É só isso? Ah, sim. Tá, tem 3 minutos, tem mais, né? Por 3 transgressões. 3 transgressões já repetiu mais. 9, 3 transgressões repetem todos. De todos. 3 transgressões. No 4, no 3 por causa de 4. 3 transgressões em todos. Exato. Vocês percebem que existe um padrão, não é isso? Por 3 transgressões de tal lugar, por 4. Por 3 transgressões de tal lugar, por 4. Existe um padrão, não é? Isso aqui nós chamamos de fórmulas de introdução. Cada verso desse está iniciando uma unidade, uma pequena unidade. Então, no verso 3, você tem essa unidade que vai até o verso 5. Então, os versos 3, 5 e 6 formam uma unidade. Os versos 6, 7 e 8 formam outra unidade. Os versos 9 e 10, outra unidade. Os versos 11 e 12, outra unidade. Os versos 13, 14 e 15, outra unidade. E se você continuar a leitura, observe o capítulo 2, os versos 1, 4 e 6. O capítulo 2, 1, 4 e 6? Isso. A mesma coisa, pastor. Exatamente.
A mesma coisa. Oh, que interessante. Agora, me responda uma coisa. Vocês já fizeram ano bíblico? Já. E vocês passam por essas passagens e às vezes não percebem, não é isso? Não, nossa, nunca imaginei isso. Então... Eu percebia, mas não sabia o que era. Ah, tá. Não sabia que estava Verdade. demarcando. Pois é. Então, e depois que você sabe desses recursos que os autores utilizavam, você fica mais sensível para encontrar essas coisas, não é verdade? Fica mais interessante também, né? Exatamente. É isso Exatamente. mesmo. Então, gente, isso aqui é o que nós chamamos de fórmulas de introdução. Isso acontece o tempo todo. Isso acontece o tempo todo na Bíblia. Deixa eu dar outro exemplo para vocês verem uma outra fórmula de introdução. Mas antes de avançar, alguma pergunta sobre isso aqui em Amós? Não. Ok. Então vamos aqui para Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Isso. Todo mundo achou? 30, achei. Quanto, pastor? Então, vocês vão ler os versos 15, 18, 21 Peraí, e 29. pastor, deixa eu anotar. Ok. 15, 18. Pastor, o senhor pode repetir que meu filho Posso, me sim. chamou da Califórnia, então voltei agora. Tá. Qual é o livro? É Provérbios capítulo 30, versos 15, Provérbios 30, 18. okay. Isso. Aí o exercíciozinho é com o verso 15, 18, 21 e 29. E o exercício é: veja o que vocês encontram de semelhante nesses versos. 3 coisas. Uhum. 3 coisas. E 3 coisas. 3 seres. 3 coisas. Só 3? 3 coisas. Deixa eu ver aqui o resto, pastor. Peraí, que eu só olhei por cima. Duas filhas. Vilma, deixa a gente encontrar também. Pá, mas eu falei, tá perguntando, tô respondendo. Que nunca estão satisfeitas. Misteriosas. A pergunta é, qual é o padrão que vocês encontram nesses versos? Existe um padrão acontecendo. Na verdade, são 4. Na verdade, são 4, né, pastor? Uhum. Seres. Na verdade, são 4. Exatamente. E 4 elas. É 4 também. Então, é 4. Você tem 3, 4. 3, 4. 3, 4. Então, existe esse padrão se repetindo. Isso são fórmulas de introdução. Esses versos, eles dão início a uma nova unidade. Ok? São fórmulas de introdução. Então, você, por exemplo, como eu sei que, por exemplo, no verso 15, eu tenho uma pequena unidade, e no verso 18 de novo, então eu sei que 15, 16 e 17 formam uma unidade. Aí eu sei que 18, 19 e 20 formam outra unidade. E assim por diante. Ok? Essa unidade está explicando sobre algo diferente uma da outra? São semelhantes, Wilma, mas o foco, por exemplo, vamos ver aqui, ó, no verso 15. Então, a sanguessuga tem 2 filhas. Eu gosto dessas coisas de Salomão. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que não se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a magistério, a terra que não... Veja só, quem são essas sanguessugas aqui que Salomão está descrevendo? A sepultura é uma sanguessuga,
né? A madre estéril, a terra que não se farta da água, né? Então ele está falando de coisas que absorvem. E o fogo que nunca disse bastante. Exatamente, ele está falando de coisas que absorvem. Então essa é a unidade temática. Quando a gente vai para o verso 18, aí você, olha como mudou o foco aqui, ó. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Positivo, Sim, né? há 4 que não entendo. Ó, veja que o foco mudou. Ele estava falando de coisas assim que absorvem, é por isso que ele utilizou a palavra sanguessuga. Por sinal, isso aqui é uma comparação. Implícita ou explícita? Olha o meu sorriso, para ficar tentando ver o que vocês vão dizer. Isso é uma comparação. Implícita ou explícita? Implícita. Não é porque não tem como, não tem semelhante. Então, isso aqui é uma comparação. Muito bem. Então, Wilma, você vê que ele muda o foco. Então, você percebe que a unidade temática, o assuntozinho ali daqueles versinhos é diferente, muda. Ok? Muito boa pergunta. Muito bem, minha gente. Podemos avançar? Muito bem. Então, nós vimos que existem fórmulas de introdução. Às vezes, o autor... antes disso... deixa eu compartilhar aqui minha tela, porque teve uma coisa muito interessante que eu achei em Provérbios. Vocês estão vendo aqui minha Bíblia, aqui na tela? Então. Eu achei muito interessante aqui em Provérbios. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se é aqui... Foi aqui que eu achei? Não, acho que não aqui. É no próximo... Eu acho que é no próximo exemplo que eu vou dar. Deixa eu só conferir aqui. Não, porque eu tinha marcado aqui em outro lugar. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Não. Deixa eu ver aqui o capítulo 25. É aqui. Ok. Deixa eu encerrar aqui e voltar aqui para o exemplo. E eu acho que com isso a gente já está perto de concluir a nossa aula hoje. Então, veja só. Às vezes, o autor ele dá o título da unidade. Isso não acontece com muita frequência, mas às vezes acontece. Vou dar 2 exemplos. Provérbios 25, verso 1. 25, verso 1? Exatamente. Provérbios 25, verso 1. E eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Provérbios 25, verso 1. Provérbio de Salomão. Exatamente. Estão vendo aqui, ó? Ele diz assim, são também estes Provérbios de Salomão. Então, ele está dando aqui o título do que ele vai tratar na sequência, né? E aí eu queria chamar a atenção de vocês, olha a repetição da palavra como. Olha só, eu marquei aqui de vermelho. Vou aqui aumentar a minha letra para vocês verem aqui, ó. Ó, no verso 3. Olha quantas vezes a repetição da palavra como. Cada verso começando com a palavra como. Vocês estão vendo? Tá dando para ver aí? Peraí, pastor. 11. 11, 12, 13. O meu não. A minha não, pastor. Então, talvez a questão da versão. A minha fala assim como. Exato. A minha assim como. Depois a 4 é quando se retira, quando os ímpios. Mas não são todos os versos, Silma. Olha, eu marquei aqui de vermelho na minha Bíblia. Ó, verso 11, 12, 13, 14, 19, 20, 25, como frutas, 26. como brinco, como frescor, como nuvens. Então, vocês vejam que esse aqui é um texto extremamente poético, com muitas comparações. Um texto extremamente poético. Quando você lê um texto como esse, você tem que parar e se perguntar o seguinte, por que ele está repetindo tantas vezes essa palavra como? Por que tantas comparações explícitas aqui? E todas as vezes que você encontra uma comparação, tem uma coisinha que você tem que ver. Qual é o elemento... Exato, se é uma comparação implícita, explícita. E outra,
qual é o elemento comparado e qual é o elemento comparador. Exatamente. Vocês vejam que todos esses recursos que a gente viu, né, de comparação, de contraste, relação de causa e efeito, você sempre tem duas ideias. Sempre você tem duas ideias. Às vezes as ideias são comparadas, né? Às vezes as ideias são contrastadas, às vezes as ideias se relacionam numa relação de causa e efeito, mas você sempre tem ideias, né, que aparecem ali e que você tem que analisar. Viu? Então tem que prestar atenção nesses detalhes. Outro exemplo de uma passagem introduzida por um título é Abacuque, capítulo 3, verso 1. Abacuque? Isso. Abacuque, capítulo 3, e o verso 1. Isso aí vai o capítulo todo. Abacuque 3, verso 1? Exatamente. A oração do profeta Abacuque, uma confissão. Ok. Qual o título desse capítulo? A oração de Abacuque. A oração de Abacuque. Na minha Bíblia, inclusive, eles colocaram esse título, a oração de Abacuque. A minha também. De onde veio o título? Veio do verso 1. O título está no verso 1. Então, às vezes, isso acontece, né? Então, o autor, ele introduz o assunto já no início, ele dando o título do assunto, não é? Então, isso aí é um marcador de início, né? Esse é um marcador de início. Então, eu queria partir para um terceiro tipo de marcador, e com isso a gente vai finalizar a aula de hoje. Então, quais são os marcadores de início que nós vimos? Fórmulas de introdução, títulos, é o número 2. Número 3, palavra ou frase de abertura. Não necessariamente um título. No caso aqui de Abacuque 3:1, isso aqui é uma frase de abertura, é um título. Mas, às vezes, você não tem uma frase assim, às vezes você tem uma palavra que se repete. E essas palavras, elas marcam inícios de sessão. Eu vou dar um exemplo. Eu marquei aqui 6 tipos diferentes de palavras e frases de abertura, e eu vou falar hoje somente sobre um tipo, né? Que é a frase "Assim diz o Senhor". No Antigo Testamento, essa frase, ela acontece frequentemente para marcar inícios de sessão. A expressão "Assim diz o Senhor" e similares aparecem no Antigo Testamento mais de 400 vezes. Então, é uma frase de abertura muito utilizada para marcar o início de uma sessão. Então, vou dar um exemplo aqui. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Eu vou mostrar somente esse. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. E deixa eu ver se eu marquei certo. Eu acho que eu não marquei o texto certo. Em vez de 2 Crônicas, então, capítulo 20, verso 15, vamos para Isaías, capítulo 7, verso 7. Isaías. Capítulo 7 e o verso 7. 7:7. Isso. E aí você vai encontrar a frase "Assim diz o Senhor". Então, como é que a gente sabe que isso aqui é um marcador de início? Porque depois da frase "Assim diz o Senhor", vem o conteúdo daquilo que o Senhor disse. Então, a frase "Assim diz o Senhor" está marcando o início de uma unidade temática, não é? Depois disso vem aquilo que o Senhor disse. Como eu falei, essa expressão, ela aparece somente no Antigo Testamento mais de 400 vezes, né? Essa expressão e expressões similares. Então, é uma frase que os autores utilizam com muita frequência para marcar inícios de sessão. Okay? Qual capítulo, pastor?
Eu falei Isaías, capítulo 7, verso 7. Tá bom. Isaías, capítulo 7, verso 7. Gente, o nosso tempo de hoje já foi. Passou né? rápido, Então, pastor. passou rápido, né? Que Pastor, bom. Oi. Parece que foi a introdução, pastor. Que bom, é bom ficar um gostinho de quero mais, né? O ruim é quando o professor dá aula e os alunos ficam ali olhando para o relógio o tempo todo. Nossa, essa hora não passa, não é? Mas quando passa rápido é bom, é gostoso, a gente fica com um gostinho de quero mais. Então, gente, recapitulando, hoje nós vimos rapidamente relações de causa e efeito, né? Nós vimos demarcações, onde começa e termina uma unidade temática, e nós vimos que um dos principais recursos de demarcação é a inclusão. O que é uma inclusão? O autor apresenta no início e no fim a mesma ideia, para mostrar para o leitor, né, que aquele pedacinho ali é sobre aquele determinado assunto. Geralmente, o assunto, o tema é reconhecido a partir da ideia expressa na inclusão, geralmente, né? Então, por exemplo, lá no Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Então, sobre o que é aquele salmo? É um salmo de louvor a Deus. Né? Louvor pessoal, né? Um louvor pessoal, exatamente. E aí você pode falar, não, mas todo salmo não é um salmo de louvor? Não, nem todos os salmos são salmos de louvor. Alguns salmos são salmos de ação de graça. Existem os chamados salmos imprecatórios, né, em que o salmista ele ora para que Deus puna o culpado, né? Você tem diversos salmos. Você tem os salmos de lamento, em que o salmista apresenta uma queixa a Deus. Então, nem todos os salmos são salmos de louvor. Mas o Salmo 103 é um salmo de louvor pessoal. Como é que a gente sabe disso? Pela inclusão que nós encontramos ali. Então, a inclusão é um dos principais recursos para marcar o início e o fim de uma unidade temática. E isso acontece na Bíblia com muita frequência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A gente precisa prestar atenção nisso. Gente, alguém tem alguma pergunta sobre o assunto que nós vimos hoje? Nós vimos a fórmula de introdução, vimos títulos, começamos a ver palavras ou frases de abertura, não é? Alguma pergunta sobre o assunto que nós vimos hoje? Não, pastor, eu tenho só uma confirmação aqui. Ok. O senhor vai dar para a gente assim, uma dica para a gente estudar, né? Como estudar isso aí. Exato. Um resumo assim. Exato, vou preparar o resumo para vocês. Aí vai ficar muito fácil. Isso. E o senhor falou que isso aí a gente tem que tentar praticar sempre na Bíblia para automatizar, né? Exatamente. Quanto mais você fizer, mais sensível você vai se tornar para perceber esses detalhes do texto. Uhum. E não se desanime quando você lê um texto e você compara com outra pessoa e a pessoa conseguiu ver mais coisa, né? Ou às vezes a pessoa vê mais, às vezes vê menos. Então isso depende muito, não somente do seu poder de observação, mas também do seu contexto no momento, né? Como eu disse para vocês, acho que da última vez, eu já li textos na Bíblia recentemente que eu tinha coisas anotadas e que eu não percebi agora, coisa que eu percebi naquela época. Mas por quê? Porque a necessidade muda. A nossa necessidade muda. E o Espírito Santo nos leva a perceber aquilo que a gente está precisando. Né? Então, não se desanime se você leu alguma coisa e não encontrou do jeito que outra pessoa encontrou. As necessidades são diferentes. E aí, por isso, às vezes, a gente encontra coisas diferentes. Né? As coisas aí, 7:7 tem um início, mas tem um fim ou não? Como é que é? Isaías 7:7 é o início. Isaías 7:7 é o início. Aí a gente tem que ler o restante do capítulo para verificar se, de fato, o fim da unidade corresponde ao fim do capítulo ou não. Né? Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês. Hoje eu estava trabalhando os marcadores de início. Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês os marcadores de fim.
como é que eu identifico o fim de uma unidade, né? Mas a gente ainda vai ter que concluir os marcadores de início. Ok, gente, então foi muito bom, né, estar com vocês. Wilma, quando é que vai ser a próxima aula? Amanhã de tarde. 11 de dezembro. Vai ser quando, Wilma? 11 de dezembro. 11 de dezembro. No dia 4, infelizmente, eu tenho um compromisso, não posso, e no dia 27 vai ser o final de semana do Thanksgiving, então fica complicado para a gente fazer. Então, a próxima aula vai ser no dia 11 de dezembro. Né? E pastor, quando é que vai ser a defesa da sua tese? Então, eu estou trabalhando, escrevendo, eu espero concluir até julho, agosto do ano que vem. Aí, depois disso, tem o período de revisão. Então, assim, com os pés no chão, eu acredito que só vou estar defendendo a tese lá para o final do ano que vem, início de 2022. Quer dizer, o curso vai continuar, né? Exatamente. O nosso curso vai continuar. Olha. Então você já não vai embora tão